Bom dia! Já tomou seu café? Boa segunda! Eu quero postar um vídeo aqui pra vocês, tá? Sobre incredulidade. Acho que essa palavra falou bastante comigo. O quanto o mover do Espírito Santo, enquanto a tua fé, ela pode te surpreender. Até no culto de ontem, né, do pastor William, eu acompanhei ele de casa ontem. A gente estava com alguns compromissos aqui com as crianças e acabamos nos atrasando. Mas isso acabou impactando, né, de eu não deixar de ouvir a palavra. O quanto Deus, o quanto Jesus usou, né, aquele momento em que o tempo era necessário, mas o tempo não deixou de salvar vidas, né? O tempo era curto, mas o Espírito Santo tocou no coração. Isso é a fé, gente. A fé de que não é só aquele mover naquele momento, aquele momento que você se sente fragilizado, não é sobre a fragilidade. De fato, que nós precisamos ter um coração frágil para ouvir a palavra e para ler a palavra e para interpretar através do Espírito, né? Então, eu venho aqui falar sobre incredulidade com vocês. É um tópico que a gente até questiona, né? Questiona muito, porque a gente quer provas, a gente quer ver, a gente tem que crer. Para crer tem que ver, não é assim? Muitos estão se perdendo nesse tema, né? Eu falo, não se perderam em algum momento por causa da fé, né? De esperar que o Senhor ele tem um plano perfeito para nós. E aí veio muito assim, Senhor, eu quero falar sobre incredulidade, talvez sirva, né, para mim, com certeza. Tem alguns momentos que a gente quer acelerar, né? Deus em algumas ações, né? Ai, Senhor, eu já estou preparada. É bem assim. Mas o tempo do Senhor é um tempo que você vai estar preparada na hora que chegar o momento certo, tá? Então eu vou começando a falar, eu até separei uns tópicos aqui que eu não queria ser muito extensa nesse vídeo, mas o objetivo mesmo de falar hoje, até venho anotando, né, venho lendo a palavra, porque tem que ter uma organização, né, para não ficar muito extenso também, e assim a gente vai crescendo na fé aos poucos, né? Então um pouquinho que a gente fala, amanhã complementa, e outro dia a gente vai se complementando, porque a palavra se renova todos os dias. Então, assim, o meu objetivo hoje é falar a diferença, né, da dúvida e da incredulidade, e como isso impacta diretamente a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, tá? A definição da diferença, a dúvida é querer acreditar, mas tem perguntas. Exemplo, vou tirar um exemplo também bíblico, que foi Tomé, né, que só creu após ver Jesus ressuscitado. Ele também teve dúvidas, né? Cadê o Messias, né? Não teve dúvidas naquele momento. E também a incredulidade, rejeitar a fé, mesmo diante de provas. Então, teve sinais, teve provas, evidências, e aí eu rejeitar a minha fé. Muitas vezes acontece isso, a gente no detalhe não consegue enxergar o milagre que foi, né? E aí acaba rejeitando que aquilo ali é força do destino, ou até uma situação muito comum, se não fosse eu se esforçar, entende? Já ouvi muito isso, né? Já ouvi muito, assim, na minha vida profissional. Se não fosse esforço meu, deixa eu baixar um pouquinho o controle. Se não fosse um esforço meu, eu fazer, aí eu falo assim, se não fosse Jesus te capacitar. Então, isso é incredulidade, de você rejeitar, né, sinais, mesmo diante de provas. Que aconteceu com os fariseus também, rejeitaram os milagres e escolheram não crer, tá? E aí, diante dessa palavra, tá, e inclusive, não só um acompanhamento diário, que eu tenho todo dia lendo, né, um pouquinho da Bíblia, e Marcos 9, né, Marcos 9, a gente vai ler um pouquinho ali do 18, né, 19, depois a gente vai para o 23, 24, e a gente finaliza ali, né, no 29. Mas, quando o pai, né, havia levado ali o filho, que ele era, também assim, jovem lunático, mas ele tinha aí um problema, né, ele era mudo. E aí ele fala, né, o pai fala para os discípulos, leva o filho até os discípulos, e aí ele depois consegue na multidão falar com Cristo. Aí ele fala assim, eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes, e aí Jesus respondendo, disse, ó geração de incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Ainda, né? Ele está falando, até quando vocês vão continuar sofrendo, né? E é legal da Bíblia, assim, você imagina, né? Mais de 2000 anos escrita, o linguajar, é coisa de Deus, né? Aqui é um guia pra gente sobreviver. A Sofia ontem estava mesmo falando comigo, ao TDAH, gritando, ô mãe,
E se a gente estiver num jogo e o nosso guia é a Bíblia? Eu falei, é isso mesmo, filho. Não é um jogo, né, que a gente tem que sobreviver ali. Ser cristão é a gente renunciar a muitas coisas, então a gente é diferente do mundo, porque não é que não pode, né? Você acha que você, o tempo do Espírito, né, quantas coisas a gente já fez, né, de expor nosso corpo, nossas ideias, né? De achar, de ofender o outro, enfim, tantas coisas ruins. Quando você tem esse livro, arbítrio, que você pode fazer tudo, entendeu? Cada um pensa de uma forma, mas e aí? E a outra parte, né? Será que vai estar feliz de você estar falando algo e para machucar, ou você matando uma pessoa, né? Que nem aconteceu com com o americano, né? O Kirk. Então, assim, gente, é a geração de incrédulo, né? Sofrem, né? De você só manter a empatia e respeito, né? Imagina, de a gente manter empatia e respeito pelo próximo, já é uma virtude. Então, aqui Jesus ele estava falando para os seus discípulos, aquele que andava com eles. Imagina, andava com Jesus, né? Via os milagres que ele fazia, e mesmo assim, eles deslizou ali o momento da fé. E aí depois pergunta, mas Jesus, por que nós não conseguimos expulsar, né, o demônio, né? Que aí, nessa época que a criança que nascia com problema, né? Isso já era da época, eles colocavam que eram espíritos maus, né? Mas Jesus, ele fez um perfeito, cada um com a sua perfeição. E, de fato, algumas deficiências, gente, que vai abranger muito tema, tá? Limitadas às crianças, enfim. A gente crê que o Senhor tem um plano perfeito, não nessa terra. Vai estar em outro lugar, né? Com o Senhor, adorando, andando, capacitando, porque a nossa vida é através do Espírito. Então, assim, aqui a gente está dentro de um desafio de a gente se manter forte, firme, crer, levar a palavra com muita prontidão para os outros, estar capacitando outras pessoas a crer, né, e ter essa fé, né, ser mais um pouco mais de sobrenatural, não ser humano mesmo, né? Ai, faça as coisas mais racionais, mas a gente viver na fé, que a gente vai, talvez um objetivo mais pessoal seu, de conseguir sua casa própria, de você comprar o teu carro, coisas pessoais, de você ver um milagre na tua família, né, de você ver que não tem mais destino, não tem mais solução. É isso, gente. Deus pode mudar qualquer jornada. E eu sempre falo, coloque Jesus no caminhar, coloca Jesus no centro da tua família, você vai ver as coisas mudarem. Não adianta você fazer as coisas e não ter uma mudança. E essa mudança é espiritual. Então, segue os princípios. Você vai ver como que a tua vida será próspera, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Eu vejo muito através da minha vida. É o quanto Deus, ele vem tocando todo momento. E ontem, gente, nesse culto, mesmo online, eu, assim, ó, foi o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo quando aquele homem, né, ele chegou, pastor, eu quero aceitar Cristo. Eu quero seguir os passos que tá dando, né, para você construir uma base forte. Cristo, ele traz milagre para você sair de uma depressão, para você ter uma autoconfiança, para você ter uma fé que amanhã vai ser um dia melhor, que hoje vai ser um dia melhor, daqui uma hora vai ser mais melhor, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que, acima de todas as coisas, a gente tem que ter fé pros detalhes. E eu me pego nisso também, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Às vezes a cabeça bate e peraí, Senhor, me coloca no caminho de novo, né? Então, ali, vou continuar esse texto, porque daí senão o vídeo vai ficar muito extenso, aí, né, depois acaba aí não chegando a palavra corretamente que eu quero passar e transmitir. E espero que você seja edificado aqui nessa palavra. Então, aí Jesus falou, né? Ó, geração de incrédulo, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Aí ele pede para trazer o menino, né? Ali na passagem, daí tem algumas coisas que ele fala ali desde a infância, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para instruir, mas se tu podes. Aí o pai fala, eles faziam vários rituais ali, né? Como sacrifício, para tentar trazer ali o milagre para o menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda. Aqui, ó, muitas vezes de ter lançado, mas se tu podes, é um passo da incredulidade. Jesus pode. Mas se tu pode, eu sei que o Senhor pode fazer, Jesus. Aí é fé. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Eu creio, Senhor. Ele fala assim, ó. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível porque ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Eu estou diante de um Deus que pode todas as coisas, né? A gente tem várias limitações na vida. Uma delas é perder a fé diariamente. Né? Então, assim, nós cristãos, né? Para quem segue Cristo, eu sigo Cristo. Na super religiosidade é sobre Cristo. Quem foi Cristo? E aí eu me deparo assim, né? A gente está orando assim, se tu podes, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E aí, outro ponto também que eu vou complementar para fechar, gente, é que quando os seus entrou na casa, depois voltaram, né, ali, onde Jesus estava alocado. E aí eles falam assim, e quando entrou na casa, seus discípulos, isso está no Marcos 9:29, entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que não podemos nos expulsar, nós expulsar? E disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Ore, gente. Ore no seu carro, ore no seu quarto, no banheiro. Clame Jesus. Jesus, eu não sou digna de receber, não, mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Começa a falar, começa a declarar sobre pessoas, começa a declarar no teu convívio, as pessoas que você convive com elas, amizade. Começa a declarar coisas boas para que conheça Cristo de verdade, para que a sua palavra seja para todos os fins da terra, confins da terra. Então é muito bonita essa passagem, eu tô falando bem assim vaga, mas eu anotei até algumas outras coisas aqui pra gente finalizar, tá? E aí tá em incredulidade em Hebreus, né? Não há um alerta. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos te afaste de Deus. A incredulidade te afasta do Senhor, gente. Jesus, né, em toda a sua passagem, ele não pôde realizar milagres por causa da incredulidade. Aqui fala também Marcos 6:9, inclusive o livro de Marcos fala sobre, né, bastante sobre incredulidade e fé. Em Marcos 23, aí a gente fala que se tu podes crer, tudo é possível que crer. E ao mesmo tempo, Marcos fala, né, que o Jesus não pôde realizar muitos milagres, né, realizar todos os milagres porque havia muita incredulidade. E aí, eu também coloco um tópico bacana aqui também que eu acho que a gente tem que aprender todo dia, tá? Como vencer a incredulidade? Buscando a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu falo, ouvir a palavra, ouvir o versículo, ouvir o louvor, né? Porque isso vai te movendo, o Espírito vai te movendo e você vai vendo, vai se conectando ao Senhor mais próximo. E aí você vai conseguir ter uma fé aí diária, né? Na verdade é uma busca diária da gente. E aí, ore com sinceridade. Não precisa ter rituais para orar, não. Né? Ore com o Senhor. O Senhor conhece minhas limitações. O Senhor sabe de tudo que eu posso, do que eu devo. O Senhor é o começo, meio e fim. Coloque Jesus como centro, né, da tua vida. E lembre-se de suas experiências passadas. Recorde as vitórias, porque vai fortalecer tua fé. Então, lembrar quem você já foi, onde você está. Né? A gente até falei um vídeo atrás ali, não é sobre você falar que foi sobre esforços, né? E aí é o sobrenatural. Você conhece Cristo? Não, foi Cristo que me capacitou até aqui agora. E anda com pessoas de fé. Sabe por quê? A incredulidade, ela é contagiosa. Quanto mais a pessoa não teme o Senhor, quanto mais distante, quanto mais coisas paralelas você vai ouvindo, ela contagia. Então, te impacta também na sua direção. Mas a fé também é contagiosa. Ande com pessoas que têm a fé. Sabe aquela fé que você fala, meu Deus do céu, onde eu tá? Que vive, que realidade que vive. É bem assim, né? Que a gente se para falando a mesma coisa. Que fé que é essa, Senhor? Essa fé. Anda com pessoas que têm essa fé. Porque imagina você andar com pessoas que só reclamam, né? Ou que fazem coisas erradas de vários tipos. Então, gente, anda com pessoas que têm a fé. Para que você coloque lá, acima de todas as coisas, que o Senhor é maravilhoso e a fé é inabalável. Então ela também é contagiosa, você vai contagiar outras pessoas. Deixa aqui a minha mensagem para você, um beijo no teu coração, uma boa semana,
Que o Senhor te proteja, te guie nos passos, né, da misericórdia. Que a graça e paz esteja com vocês, tá? Uma boa semana, bom trabalho para quem trabalha em casa, trabalha fora, enfim. E seja feliz e tenha fé, tenha um bom ânimo. Um abraço.